Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de recursos autorizado pela CVM e hoje vamos mostrar 5 livros que vão te ajudar a investir como Warren Buffett. Isso aqui é Invest TV, fique ligado. Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? Investe Opções, conteúdo exclusivo lá no Insta, acessem lá. E aqui no Linktree, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tem o link para você receber os alertas de trade diretamente por e-mail e também tem o link para a lista de espera do curso de opções Invest TV. Bom, vamos lá, né? Chegou a hora de você se tornar o Warren Buffett brasileiro com a minha ajuda, né? Eu, no começo da minha carreira, eu lia simplesmente tudo possível sobre o Warren Buffett, né? Eu comprei tudo que tinha disponível de material aqui de livro no Brasil, e aí depois de eu ler tudo, eu comecei a comprar livro lá dos Estados Unidos. Eu baixava, quando não conseguia comprar, eu baixava lá da internet. Então eu já li dezenas de livros aí sobre o Warren Buffett. Eu decidi fazer minha listinha aqui, meus top 5 de livros. Esses livros são feitos para você se tornar um investidor melhor, aqueles que vão te ajudar a realmente investir da forma que o Warren Buffett investe ou investiu ao longo da sua vida. Bom, mas antes da gente começar o top 5, vamos começar com um bônus aqui que é a Bola de Neve, tá? A Bola de Neve, que é a biografia do Warren Buffett, tá? A biografia autorizada do Warren Buffett. Ele é um livro que foi lançado aqui, se eu não me engano, em 2008. Eu acho que eu fui um dos primeiros a adquirir esse livro. Assim que lançou, eu já comprei, né? Eu sempre fui fã de biografias, eu li diversas já. Eu gosto, né, de entender como foram a trajetória das pessoas, não só de investidores, mas de grandes personagens aí da história. E essa aqui é uma biografia muito boa. Eu não coloquei na listinha, no top 5, porque ele não é um livro sobre investimentos exclusivamente, né? Ele é um livro biográfico, ele é uma biografia. Então, ele conta a história do Warren Buffett, né? Desde o começo mesmo ali, de jovem e pequeno, e passando ali pelos grandes eventos na vida dele, a relação dele com a mulher, quando a mulher faleceu, o câncer que ela teve, a separação. Mas ele é um calhamaço aqui, né? É um livro bem grande, tem muitas páginas aqui, mais de 500 páginas, eu acredito, mais de 600 páginas na verdade. Mas é um livro muito gostoso de você ler, sim, tá? Porque ele tem algumas partes muito boas que entendem como foi se formando a personalidade do Buffett, né? Como ele foi se tornando investidor, como foi a mente dele foi sendo moldada ao longo do tempo com as experiências que ele viveu, o início da Berkshire, como ele investia ali no começo, o que ele olhava nas empresas, como ele foi mudando, ele olhava algumas coisas, foi olhando outras. Mostra como ele começou a gerenciar recursos de terceiros ali, como ele conheceu Charlie Munger, tá? Então é uma história muito bonita, muito legal. A Bola de Neve vale a pena, principalmente se você gosta de biografias, vale a pena você ler esse livro sim. Então vamos aqui para o quinto lugar. Em quinto lugar eu selecionei Common Stocks and Uncommon Profits, tá? Essa aqui é a versão em inglês, mas você pode comprar esse livro em português, né? O nome em português, Ações Comuns e Lucros Extraordinários, né? Seria como algo como ações ordinárias e lucros extraordinários, né? Se fosse uma tradução literal. A versão em português chama Ações Comuns e Lucros Extraordinários, tá? Quando eu comprei esse livro, ainda não existia uma versão em português, só tinha a versão em inglês. Então eu comprei até lá nos Estados Unidos, né? O autor é o Philip Fisher, tá? Logo aqui na página inicial tem já uma recomendação do Warren Buffett, né? Warren Buffett fala que ele é 80% Benjamin Graham e 20% Philip Fisher, né? Então isso aqui são os 20%, é o Philip Fisher. Ele é um livro muito bom sobre você encontrar boas empresas, né? Como você vai analisar ali um negócio. É um livro muito diferente, porque ele defende que você tem que se aproximar mais da empresa,
ver as opiniões das pessoas sobre determinada empresa ali que você está querendo investir. É um pouco difícil de executar hoje em dia, né? Ele sugere até que você visite a empresa, converse com os funcionários, é algo que hoje em dia a gente não faz tanto, hoje em dia tudo mudou, tudo é online, né? Você consegue ter acesso a bastante coisa online. Então, na verdade, você aplicar o que esse livro fala, acho que acabou se tornando mais fácil hoje em dia, né? Porque online você consegue fazer muita coisa, você consegue sentir o que o mercado fala sobre determinada empresa, o que os consumidores falam. Então, tem muito conteúdo legal aqui para você descobrir, achar uma empresa. Aqui ele é focado em empresas de crescimento, tá? Empresas que vão crescer a receita, vão crescer os lucros aqui ao longo do tempo. Então você encontrar empresas aqui que tem uma capacidade de crescer, de multiplicar várias vezes o seu capital investido, tá? Então a versão em português eu não li, mas deve ser uma tradução boa. Ele é um grande livro para você ler e vai te ajudar. Ele mostra quando comprar, né? Exatamente o que você tem que olhar na hora de comprar, o que você tem que olhar na hora de vender, de se desfazer de uma posição. E é um excelente livro, eu recomendo então. Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Número 4, vamos para o quarto livro da nossa listinha. E eu tenho ele aqui impresso, né, numa forma de uma apostila. How to Think Like Benjamin Graham and Invest Like Warren Buffett, tá? Eu queria muito ler esse livro aqui, ele é um livro também bem extenso, né? Obviamente não tem em português, né? Não tinha. E eu não conseguia comprar ele lá fora, na época não existia ainda Kindle, esse tipo de coisa, né? E eu baixei ele, um PDF aqui da internet. Eu nem lembro se eu cheguei a comprar ou se eu simplesmente baixei ele de graça. Mas eu baixei o livro inteirinho, tá? Eu acho que eu comprei porque não tinha isso aqui como se você baixar isso de graça. E o título dele é muito bom, né? Como pensar com Benjamin Graham e investir como Warren Buffett, né? Benjamin Graham, que é o mentor ali do Warren Buffett, eles trabalharam juntos. O Graham foi professor do Buffett, depois ele contratou o Buffett foi funcionário do Graham. O Graham é um escritor, um grande investidor, o fundador do Value Investing, né? Um investimento em valor que é tão difundido hoje em dia. E esse livro ele é escrito pelo Lawrence Cunningham e ele mudou bastante minha forma de enxergar o mercado, né? Porque ele explica de forma detalhada como o mercado funciona, né? A forma que você tem que pensar. Ele mostra passo a passo, ele explica de forma muito sucinta, de forma muito clara a filosofia do Benjamin Graham, tá? E ele mostra como o Buffett adaptou, foi utilizando aquilo. Então ele é um livro que tem a parte teórica e tem a parte prática também. Uma parte muito interessante é como você analisa a gestão de uma empresa, tá? Isso eu só vi nesse livro, essa análise com tamanha profundidade. Então, o número 4 da lista, How to Think Like Benjamin Graham and Invest Like Warren Buffett. Número 3, aqui em terceiro lugar, Warren Buffett e a análise de balanços, tá? Esse é um livro que você deve encontrar ele para comprar, ele já foi lançado já há algum tempo. Ele é escrito pela Mary Buffett e David Clark. Mary Buffett foi casada com o filho do Warren Buffett, tá? E ele é um livro bem menor, é um guia passo a passo para você selecionar empresas para investir, tá? É um guia muito claro para você analisar contabilmente as empresas. Eles pegaram aqui as empresas que o Warren Buffett comprou, e eles analisaram como a empresa estava naquele momento que ele comprou, e eles acharam similaridades entre as empresas que ele comprou naquele momento, tá? Então ele tem os filtros aqui, eu montei uma planilha, obviamente, aqui, com todos esses filtros aqui, e ela me guiou por bastante tempo aí para investir. Até hoje eu invisto de acordo com os filtros dessa planilha. Ele explica a contabilidade aqui, o livro explica a contabilidade de uma forma bem simples, bem simplória, e ele mostra lá as características das empresas que têm um diferencial competitivo. O diferencial competitivo é aquilo que permite que a empresa cresça, gere valor
gere mais caixa ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, ele fala, olha, as empresas aqui que o Buffett comprou tinham uma margem mínima, margem bruta mínima de tanto, a margem líquida mínima de tanto, o retorno sobre o patrimônio de tanto, o retorno sobre o ativo fixo, elas investiam de tal forma, né? A dívida era assim, assim. Então, se você pegando um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultados, utilizando aqui o que eles falam aqui no livro, tá? Você vai conseguir se tornar um excelente investidor. Esse aqui é um guia passo a passo, é um dos melhores guias assim de investimento que eu li em toda a minha vida. Número 2 aqui, o clássico dos clássicos, né? O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, a Bíblia do Value Investing. Esse aqui que talvez seja o livro mais famoso aí sobre investimentos, né? Benjamin Graham é um grande mentor aí de Warren Buffett, como eu já falei. Esse é um livro que foi escrito há algum tempo, né? E ele é realmente um livro fantástico, tá? Tem algumas passagens fantásticas. Quando eu li, em alguns momentos até escorria a lágrima do meu olho, porque aquilo estava sendo uma revelação para mim de como enxergar o mercado, né? Como você pode operar, investir no mercado. Então, você lendo esse livro, você vira um outro tipo de profissional. E tem a famosa analogia do Senhor Mercado de Graham. Ele fala muito como você vai precificar empresas, tá? Isso aqui, a grande sacada desse livro é essa, né? Como você vai achar negócios que estão subvalorizados, que estão valendo menos, estão custando na bolsa menos do que eles valem. É claro que a metodologia ali de valuation do Graham, né, é uma metodologia que hoje, talvez você não use a metodologia em si, né, a forma, mas você pega o conceito de empresa barata de Graham, você aplica aí usando as técnicas de valuation que tem hoje em dia, de descontar fluxo de caixa. Hoje em dia é um pouco mais fácil da gente fazer isso, né? Aqui ele usa simplesmente o lucro líquido, ele faz uma projeção ali um pouco mais grosseira, assim, né, do futuro. Hoje em dia a gente faz projeções com um pouco mais de um ajuste mais fino, né, porque a gente consegue olhar mais coisa, muitos anos de diferença. É um livro aqui de 1949, se eu não me engano, então é um livro bem antigo. E tá a famosa fórmula de Graham aqui, né, famosa fórmula de Graham de precificação de ativos. Se você simplesmente usar essa fórmula da forma que está aqui no livro, você já vai conseguir bater o mercado, já vai conseguir ter retornos superiores, né? Então Warren Buffett fala que ele é 80% Benjamin Graham, né? Ele fala que esse foi o livro que mudou a vida dele. Para muita gente ele é o número 1, né? Eu coloquei no número 2 porque tem um livro melhor ainda em primeiro lugar. E aqui está o nosso primeiro lugar. Os ensaios de Warren Buffett, Warren Buffett Essays, o livro de Lawrence A. Cunningham, tá? Essa aqui é a versão em português, né? Ele tem a tradução, adaptação e apresentação de Rui Tabakov, tá? Rui Tabakov, que também é famoso aí. Esse livro, ele é uma compilação das cartas que o Warren Buffett enviou ao longo dos anos para os acionistas da Berkshire, né? Anualmente tem a reunião lá dos acionistas. Ele escreve uma carta, umas cartas extensas, explicando, contando o que aconteceu no ano anterior, por que ele fez determinado tipo de investimento, o que ele espera para o futuro, como estão as finanças da empresa. Então aqui o Lawrence Cunningham compilou essas cartas, tá? Ele pega um período de tempo, esse período de tempo que foi a época áurea ali do Warren Buffett, né? Como um investidor, e ele separa por temas, tá? Isso é a coisa mais incrível desse livro, tá? Então, por exemplo, vamos pensar num tema aí, dividendos. Então ele pegou todos os anos, todo o que o Warren Buffett falou sobre dividendos, ele compilou isso aí e coloca num capítulo lá só sobre dividendos. Tem um capítulo lá sobre retorno, sobre o patrimônio, um capítulo sobre análise de gestão. Olha aqui, ó, governança corporativa, né, investimento inteligente, guimbas de charuto, que é a analogia do Graham lá, né? Estratégias para acionistas, né? Desdobramento de ações, recompra de ações. Então são as grandes sacadas do Warren Buffett, aquisições alavancadas, alavancagem, né?
valor intrínseco, valor contábil, preço de mercado, a diferença. Então esse livro ele é uma verdadeira faculdade, tá? Aliás, eu já fiz faculdade, MBA, pós-graduação em finanças, investimentos, sou gestor, estudei, tenho diversas certificações e esse livro aqui eu aprendi mais do que praticamente todas essas certificações, esses cursos que eu fiz, tá? Você simplesmente lê Warren Buffett falar sobre negócios, sobre investimentos, está simplesmente lendo aí o maior investidor da história, né? O mais famoso de todos. E nenhum professor aí que você vai ter de investimentos vai conseguir passar tamanho conhecimento assim para você. Então aqui é diretamente o Warren Buffett escrevendo, tudo isso resumido, compilado. Então esse aqui, Os Ensaios de Warren Buffett, é talvez aí um dos grandes livros de investimento da história, talvez o grande livro de investimento que eu li na minha vida, então é por isso que ele ficou na primeira posição. Os Ensaios de Warren Buffett. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante a Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, essa aqui é a Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.